Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Os Panenka. Estamos hoje aqui na companhia de Miguel Pereira, que participa no podcast Fever Pitch, do João Gonçalves, que aqui já trouxemos aqui, fala sobre a Liga NOS. Também escreveu um livro, Sueños de la Euro. Seja muito bem-vindo, Miguel, aqui no nosso espaço. Muito obrigado pelo convite e para que eu possa acabar, como vos disse em off, com o bullying do resto da malta do Fever Pitch de chegar aqui também. E é um prazer estar com vocês. O vosso trabalho este ano tem sido espetacular. Por isso vamos desfrutar do pouco também. Portanto, o episódio de hoje é sobre as nossas previsões para o Euro. Mas antes de entrarmos no Euro em si, tem aqui ou seja, tivemos dois amigáveis frente a Espanha e Israel. Miguel, o que é que tiras destes dois jogos e o que é que podemos esperar da nossa seleção? É assim, como toda a gente sabe, eu já disse isso também na altura no Fever Pitch, eu não vejo amigáveis de engenheiro porque basicamente a maneira como Portugal encara os amigáveis não é nem sequer uma preparação para os jogos a sério, porque se nota claramente que há variações táticas pontuais, há um jogo mais de grupo, de que joguem vários, que se sintam parte da família, desse conceito que o Fernando Santos recuperou dos anos do Scolari, e ele encara mais esses jogos também, e depois está o fator Cristiano Ronaldo, de quantos mais amigáveis, mais golos, mais recordes, portanto, isso desvirtua um pouco muito o que são os amigáveis de Portugal nos últimos 2-3 anos, digamos assim. Mas o que temos vindo a ver, claramente, é que o Fernando Santos tem uma ideia muito parecida à que tinha há 5 anos atrás. Eu acho que Portugal vai ser uma seleção taticamente bastante similar a 2016, com a diferença de que os protagonistas não são os mesmos. E o Fernando Santos fez foco nisso no discurso, que precisava de ter a equipa no mesmo mindset, um pouco na mesma atitude que havia em 2016. Há muito mais talento agora ao serviço da seleção, mas o que falta saber é se há o mesmo caráter, se há aquela mesma vontade de ganhar. Há jogadores que já ganharam tudo e não é ter aquela espinha atravessada que Portugal não ganhava, que já desapareceu com o laço mítico do nosso São Éder. E acima de tudo, vai ser muito curioso ver como é que um sistema tático que pede tanto dos jogadores a nível físico, a nível de concentração mental, na ocupação dos espaços, depois se reproduzem jogadores que estão habituados a ser líderes nos seus clubes a nível criativo. Como é que o Bruno Fernandes, como é que o Bernardo Silva, como é que o João Félix, como é que o Diogo Jota vão fazer coisas que os Nanis, os Quaresmas na altura, o João Mário e o André Gomes estavam muito mais habituados a fazer nos seus clubes, porque tinham mais esse perfil. Então essa é a grande dúvida, porque Portugal em todas as posições melhor, ou mantém o mesmo jogador que tinha de há 5 anos atrás, e em alguns casos mantém com introduções positivas na carreira. O caso Rafael Guerreiro, por exemplo, é paradigmático. Rui Patrício não mostrou que aquele ano não foi uma casualidade e tem feito uma excelente carreira na Premier League, e a partir daí junta jogadores de muitíssimos quilates. E a nível de nomes somos super favoritos, à parte de sermos campeões em título, mas estes torneios não são ganhos por nomes. Os europeus até 2000 mais ou menos eram ganhos pelas estrelas, desde 2004 em diante têm sido ganhos pelas equipas, por ideias de jogo. A Grécia tinha uma ideia de jogo, a Espanha tinha uma ideia de jogo radicalmente diferente da Grécia, Portugal tinha uma ideia de jogo mais parecida com a Grécia, mas não ganham as individualidades. Nem sequer foi o Cristiano quem ganhou o Europeu 2016, foi a ideia de Portugal. Portanto, Portugal tem que ter, agora mesmo, mais do que esse talento, essa ideia. E essa é a grande dúvida. Os amigáveis não deixaram antever nada diferente do que temos visto. Sabemos que é um projeto mais competitivo, ganhou a Nations League, tem mostrado uma dose de competitividade alta, mas agora é que é doer, e num grupo que é um autêntico grupo da morte, as coisas vão se pôr bastante mais complicadas e vamos ver quem é que tem mais caráter neste momento da hora da verdade. Bem, Blanco, pegando também, fazendo assim uma breve análise aos amigáveis, aqui o Miguel discorda do Fernando Santos. O Fernando Santos disse que não havia grupo da morte, mas acho que Portugal está inserido num grupo da morte. Bem, olá a todos. Em primeiro lugar, dizer que adoro o espanhol do Rodrigo. Em segundo, agradecer muito ao Miguel. Só falo francês. Exato. Em segundo, agradecer muito ao Miguel por estar aqui na nossa companhia. E agora, respondendo sim à tua pergunta, é obviamente que até houve aí alguém que fez uma thread no Twitter há pouco tempo sobre os maiores grupos da morte europeus, e este grupo aparecia em primeiro, e não é à toa. A Alemanha venceu o Mundial de 2014, apesar de
ter tido muitos percalços lá no meio. A França é a atual campeã mundial e acho que ambas as seleções, por acaso acho que a Alemanha não, estão no Final Four da Liga das Nações, mas a França está, acho que a Alemanha não está. E depois temos uma Hungria que também está em crescendo, portanto não é de todo fácil. Mas eu percebo a coisa do Fernando Santos, não há dúvida da morte, porque somos campeões da Europa e somos candidatos. Eu percebo qual é a intenção, mas eu este ano não estou muito habituado a declarar uma candidatura a um título tão cedo, portanto, para mim, vamos jogo a jogo e siga. Relativamente aos amigáveis, eu acho que o Fernando Santos esteve a testar as duas táticas que tem e que vai ter no europeu todo, que é a tática retranca máxima ou a tática vai tudo para a frente, que é contra a Espanha, jogo muito fechado, bloco baixo, muita posse, e aí até jogou, por exemplo, com o lateral mais ofensivo, que é o Rafael Guerreiro. O Nuno Mendes acho que defende melhor que o Rafael Guerreiro, é só nesse sentido, que o Nuno Mendes também ataca bastante bem. E depois tiveste o jogo com Israel, que é vai Bruno Fernandes, vai Diogo Jota, vai Bernardo Silva, vai Ronaldo, vai tudo lá para a frente, mete qualquer coisa, vai Ruben Neves, também constrói muito bem o jogo, o William também é uma construção, o Nuno Mendes e o Cancelo tudo para a frente, e é um pouco isso, tentar surpreender os adversários com essa avalanche. Depois, a questão da definição, no jogo contra Israel, correu muito pior, ganhámos 4-0, podemos ter ganhado tranquilamente por 8, com as oportunidades que tivemos, e muitos lances falhados, por exemplo. E acho que é um pouco assim. Eu acho que não há meio termo nesta seleção, o que por um lado é assustador, por outro, se a coisa resultar numa boa prestação no europeu, até pode ter algo caricato, digamos assim. Pode ser mais um elemento bonito a uma nova história. No europeu de 2016 tivemos tantos elementos bonitos e caricatos, por exemplo, aquela questão, até fomos falar ao podcast do Pedro do 120, aquela questão dos penaltis contra a Polónia, aquela questão do 3-3 contra a Hungria, passarmos com 3 pontos. São esses elementos caricatos que acho que podem ajudar a construir uma boa história, mas sem ganhar ou sem fazer uma boa prestação não há história para ninguém. Concordo plenamente contigo. Acho que é isso, ou seja, no existir meio termo mete um bocado de medo, porque parece que ou vamos estar sempre a defender ou vamos estar sempre a atacar, mas não vamos conseguir estar ali, ok, agora atacas tu, atacamos nós. Não, só há duas facetas. Bem, Rocha, bem-vindo. O que é que achas que podemos assim esperar de Portugal neste europeu? Bem, olá a todos, olá Miguel, o Blanco e o Rodrigo já deram as boas-vindas, portanto eu apenas as reforço. Começando pelos dois jogos, acho que sem dúvida, tal como o Blanco disse, foram as duas demonstrações do que é que Portugal vai conseguir fazer. Não digo com exatamente os mesmos 11, mas que as ideias vão acabar por ser as mesmas. No jogo contra a Espanha jogámos, e logo por aí vê-se, com Danilo Pereira, Sérgio Oliveira e Renato Sanches, ou seja, 3 médios que, embora consigam levar o jogo para a frente, mas no caso do Sérgio Oliveira e do Renato Sanches, são 3 médios que acabam por ser bastante destrutivos do jogo. E no caso do jogo contra Israel, jogámos com o William Carvalho, que Fernando Santos diz que não é um 6 e que a verdade é que na seleção não joga como um 6 e às vezes até mais antigamente chegava a aparecer na área várias vezes. Jogámos com o Ruben Neves, que acaba por ser mais um box-to-box do que também um 6 fixo, e jogámos com o Bruno Fernandes, que é um médio ofensivo. Portanto, duas ideias de jogo completamente diferentes, e que também são o espelho do que Portugal vai fazer neste Euro. A questão aqui é que as seleções que nós vamos defrontar, Alemanha, França e Hungria, contra a Hungria poderemos utilizar, se calhar, mas mesmo assim Portugal já está bastante cauteloso para este jogo contra a Hungria, porque acaba por ser o jogo em que podemos decidir se nos apuramos ou não, ou seja, mesmo que seja aquele terceiro lugar, ganhar a Hungria é completamente decisivo para podermos passar aos oitavos de final. Portanto, nem sei se contra a Hungria poderemos encarar o jogo da forma como este último contra Israel. E depois contra a Alemanha e França, eu duvido muito que consigamos agarrar pontos da mesma forma que jogamos contra a Espanha, porque ainda que sejam 3 seleções muito fortes, a Espanha acaba por ter na frente jogadores não tão fortes, como é o caso da França e da Alemanha, principalmente da França com Griezmann, Giroud, o retornado Benzema, Mbappé, e portanto não é nem de longe nem de perto
a mesma coisa do que Espanha. E portanto, se nós nos fecharmos completamente lá atrás, não sei até que ponto é que vamos conseguir roubar pontos à Alemanha e a França. Esta Alemanha que vem de uma vitória de 7-1, é verdade que contra a Letónia, mas ainda assim também teve de volta Thomas Müller, que já não era convocado há alguns anos. Tem agora Kai Havertz, o último herói da final da Champions. Serge Gnabry, que tem vindo a evoluir bastante no Bayern, e penso, nem sei se foi convocado na última convocatória da Alemanha para o Mundial. Portanto, são seleções que Portugal vai ter muitas dificuldades em enfrentar, e espero mesmo que o que nós vimos nestes dois amigáveis não sejam as únicas duas formas que o Fernando Santos tem para utilizar neste Euro. Eu acho que há uma coisa muito importante. O jogo com Israel acho que não é preparação para o europeu, ou seja, não é uma preparação tática para o europeu, é uma preparação anímica, física e moral. Moral pela questão de golos, ter os jogadores motivados, sobretudo ter Cristiano motivado, ser um jogo com um marcador alto. Física para pôr os jogadores que vieram, sobretudo na etapa final da época, como foi o caso do Bernardo, a começarem a ganhar ritmo do grupo e sobretudo, sentir os jogadores soltos. Faz-me lembrar antes do Euro 2000, aquele amigável contra a Gales em Chaves também, que uma seleção que não tinha nada a ver com a Inglaterra que íamos jogar, mas que se criou ali aquela dinâmica que por das ilhas britânicas era parecido, como se fez o paralelismo entre Israel e a Hungria, que não tem nada a ver da maneira como jogam. Mas eu acho que nesses jogos o que os selecionadores procuram realmente é baixar a tensão e que sejam jogos mais divertidos, mais laxos, e o próprio Fernando Santos disse que não encarava aquilo como um jogo para sempre europeu, como o jogo da Espanha claramente é. E o jogo da Espanha é o plano A, é o plano B e o plano C de Portugal, contra equipas do seu nível ou um nível superior, e é o que ele quer realmente treinar, porque ele sabe que tem um jogo com a Hungria, e ele sabe perfeitamente que com a Hungria o que aconteceu há 5 anos atrás, que foi um jogo completamente louco, a defesa é diferente, a maneira o estado emocional da equipa é diferente também. Já não há o guarda-redes das calças na Hungria. E já não há coisas calças, não vai haver de Szoboszlai também, que é determinante nas opções que a Hungria podia ter, eventualmente de ser mais dominante com a bola e ter mais perigo meia distância, por exemplo. E sobretudo o que vai haver é a consciência de que depois de Espanha e depois de França e Alemanha, eventualmente Portugal no sorteio pode começar a jogar com as Inglaterras, com as Bélgicas, com as Itálias, porque todos os cruzamentos podem levar a isso. Então o jogo com a Espanha realmente pode-se reproduzir ad eternum durante toda a dinâmica do europeu. E por isso é o modelo que ele quer ter os jogadores prontos para isso, porque se houver jogos contra equipas mais acessíveis, nas Polónias, Suécias, Rússias, equipas que estejam nessa dinâmica, ele vai saber organizar provavelmente a equipa num 4-2-3-1, mais parecido com o que jogou na Liga das Nações, o equilíbrio tático vai ser diferente, mas provavelmente ele acha que Portugal vai passar terceiro e que portanto vai ter de se habilitar a jogar contra rivais mais fortes ou numa dinâmica mais positiva e portanto jogos mais parecidos com aquele que tivemos com a Espanha. Sim, eu concordo com isso. Acho que, e pegando na questão do jogo de Israel, antes do Euro 2016, acho que ficámos contra a Lituânia, se não me engano, e ganhámos 6-0. Ou seja, foi claramente para dar esse incentivo à seleção. Agora, foi aquilo que tu disseste, Miguel. Claramente, a Hungria não joga da mesma maneira que Israel. A Hungria tem bons processos de jogo, tanto defensivos como ofensivos, sabe criar boas jogadas. Israel não vimos a fazer isso, vimos lá uma ou duas vezes em que estavam perto da baliza do Rui Silva. Portanto, acho que está ali um adversário muito diferente. E está outra condicionante que talvez as pessoas não saibam, mas vamos jogar perante 70 mil adeptos, provavelmente maioritariamente húngaros. Portanto, é claramente uma condicionante. Acho que só vai haver 5 mil portugueses. Pois, lá está, ou seja 65 contra 5 mil. É verdade que já tivemos a Batalha de Aljubarrota e usámos um quadrado, mas estes não são espanhóis, estes são húngaros. Não sei, acho que é um fator muito importante, sabendo que há muitos jogadores dali que, por exemplo, o Nuno Mendes nunca jogou com público, desde que passou a ser sénior. Portanto, vamos ver como é que isso influencia os jogadores. Mas pronto, estou aqui com uma mosca aqui a chatear, mas pronto. Mas vamos ver como é que corre. Passando agora para a análise ao nosso grupo, nós claramente, como já todos dissemos, estamos num grupo da morte. Rocha, como é que achas, ou seja, já fizeste a tua perspectiva, agora está-me a falhar a palavra, mas como é que achas que este grupo vai acabar e o que é que podemos esperar deste grupo?
Sim. Então, como eu estava a dizer, acho que o jogo contra a Hungria vai ser claramente dos jogos mais decisivos neste grupo, porque já sabemos que França e Alemanha vão ser seleções difíceis, e portanto o jogo de Hungria é aquele que nós temos mesmo de vencer, se quisermos ter oportunidades de passar. Vai ser precisamente esse o nosso primeiro jogo e a França vai jogar contra a Alemanha. O resultado que sair desse encontro também pode acabar por ser determinante, e quase certeza que vai ser determinante para o primeiro lugar. E depois do jogo, isto depois pronto, vai variar muito da primeira jornada, porque se Portugal ganhar a Hungria, e por exemplo a França ganhar a Alemanha, depois Portugal joga com a Alemanha. E portanto a Alemanha pode acabar por ter também ali um jogo decisivo logo contra Portugal e isso pode nos dificultar bastante as contas. Portanto isto vai ser, era como o Blanco estava a dizer, isto vai mesmo ser jogo a jogo, porque as seleções vão sentir muito, como são só 3 jogos, as seleções vão sentir muita pressão de ganhar o próximo jogo devido ao resultado anterior. Isto apenas não vai acontecer com a seleção que ganhar os 2 primeiros jogos. Porque vai quase decidir assim o primeiro lugar. Eu diria que este nosso grupo, e também disse isso nas nossas previsões do Euro, em que nós acho que já apostámos, eu disse que a Alemanha chegava à final contra a Inglaterra, e para isto acontecer a Alemanha tinha de passar em primeiro no grupo. E era essa a minha previsão. Eu acho que a Alemanha vai acabar por ficar em primeiro, vai ganhar este jogo à França, ou se não ganhar empata. Depois a França acho que fica com o segundo lugar e Portugal com o terceiro. Como disse, este jogo contra a Hungria vai ser decisivo e depois acho que ainda conseguimos um empate pelo menos contra uma das outras seleções, e acho que acabamos por conseguir passar em terceiro. E vamos ter mesmo de fazer mais pontos, porque isto, o terceiro passa, mas são só os 4 melhores terceiros, ou seja, não é só uma questão de ficar em terceiro e de jogarmos bem, não, temos de fazer pontos se quisermos passar, mesmo ficando em terceiro. Portanto, Hungria para ganhar, e eu esperava conseguir os 3 pontos também contra uma das outras 2 seleções, mas não sendo fácil, pelo menos um empate contra as 2 já seria bom para garantir esse terceiro lugar. Uhum. Bem, eu não sei se foi por um trauma desta época, mas eu não estou mesmo nada confiante para este europeu. Um grupo completamente diferente do 2016 não é, porque a Hungria está lá, mas é uma Hungria diferente, mais organizada a meu ver. Depois temos 2 seleções que para mim são das melhores do mundo. Para mim a França neste momento é a mais forte, a melhor do mundo neste momento. Não sei se em termos de balneário e ambiente balneário, porque se não se tem um bom balneário, e isso acho que o Fernando Santos tem ajudado muito a nossa seleção a ter, não sei, pode haver ali alguma instabilidade na França. Mas creio que mesmo assim, apesar de todos os conflitos, acho que a França passa em primeiro, como grande favorita. Eu fiquei aqui muito na dúvida se a Alemanha, porque eu acho que a Alemanha pode voltar a jogar no seu melhor nível, como também pode descarrilar à grande. Mas acho que vou manter a Alemanha em segundo. Estou com uma boa geração, ou melhor, uma mistura de gerações entre os jogadores mais experientes e rodados, Hummels, Neuer, Müller, o próprio Müller, depois os jovens a aparecer como o Musiala. Portanto, estou aqui com uma nova geração. Depois eu meti Hungria em terceiro, mas eu acredito que, mesmo que a Hungria fique em terceiro, Portugal em quarto, acredito que a Hungria não passe, porque deve ser dos terceiros que vai fazer menos pontos. Eu acho que o terceiro lugar deste grupo não vai ser suficiente para passar à próxima fase, sinceramente. Portanto, acho que neste grupo de Portugal, no grupo de Portugal, passam apenas 2. Acredito que o terceiro não vai conseguir fazer pontos suficientes. Portanto, posso colocar Portugal em terceiro, Hungria em quarto, mas acho que os pontos de Portugal não vão ser suficientes para passar. Miguel, qual é que é a tua perspectiva para o nosso grupo? Assim, o grupo da morte com Portugal normalmente funciona bem. Em 1966 era o grupo da morte, funcionou muito bem.
Euro 2000 era grupo da morte, funcionou muito bem. 2012 era grupo da morte e também funcionou muito bem. Portugal, quando joga com equipas de perfil alto, está sempre muito mais motivado. A mim assustou mais aqueles grupos cheios de equipas que temos a tendência a nos desprezar. Já nos aconteceu. Como foi em 2016. Sim, 2016, Mundial 2014, Mundial 2002. Nesse tipo de grupos temos muito mais facilidade de meter o pé na poça. E quando estamos em máxima tensão, eu acho que Portugal tem de encarar este europeu como um mata-mata desde o primeiro jogo. Ou seja, aqui não é um torneio normal, não é uma fase de grupos normal. A maneira como está estruturada a competição e a maneira como o grupo está feito não dá essa margem. E o mata-mata começa precisamente porque o primeiro jogo é decisivo. Esses 3 pontos foram os mesmos 3 pontos que tivemos há 5 anos atrás. Eu acho que com 3 pontos vão passar equipas como melhores terceiros. A disposição dos grupos convida a dar a ideia de que não vai haver muitos terceiros com 4 pontos. Portanto, equipas com 3 pontos vão passar como terceiros, e se for com uma vitória e depois nos critérios de empate vale. Portanto, o gol average vai ser super importante e ganhar um jogo, em vez de serem 3 empates, ser uma vitória, vai ser decisivo. Portanto, esse jogo Portugal tem de encarar dessa maneira, é meio bilhete para os oitavos de final. E, sobretudo, libera muitíssimo de pressão e põe pressão nos outros. Porque, independentemente do resultado da França-Alemanha, eles sabem perfeitamente que já há uma equipa com 3 pontos no grupo e que são eles que vão ter de correr atrás do prejuízo, seja o que for. É um grupo em que eu não acho que mais do que uma equipa vai fazer 6 pontos. Provavelmente o líder do grupo chega aos 6 pontos, mas pode ficar perfeitamente pelos 5. Acho que a ordem vai ser 6-5-4 e a Hungria eu acho que não vai pontuar. Acho que a baixa do Szoboszlai vai ser decisiva, apesar de jogarem em casa com um público absolutamente fanático e serem uma seleção que tem vindo em crescimento. Os rivais são muito fortes e há muito talento individual que pode fazer a diferença. E aí, mesmo que Portugal no jogo com a Hungria não tenha o mesmo espírito tático, a grande diferença com 2016 é que há muito mais talento para decidir. Em 2016, o Cristiano levou a equipa às costas nesse jogo, tivemos falhas defensivas brutais, é o jogo que faz com que o Ricardo Carvalho saia da equipa e entre Fonte, sobretudo, que criou ali uma harmonia com o Pepe e com o Rui Patrício. Eu acho que o Fernando Santos já vai com a lição aprendida, o Rubem Dias e o Pepe são a dupla mais sólida que tem, provavelmente vai jogar o Rafa e vai jogar o Cancelo também, que dão boas garantias no apoio. Desculpa interromper o teu raciocínio. Achas que Rubem Dias e Pepe é a melhor dupla de centrais do europeu? Não sei se é a melhor dupla de centrais do europeu em si, mas sei que são dos 2 centrais que tiveram melhor rendimento nesta temporada. São jogadores que se complementam bem. Resta saber o que é que o desgaste da época, o que é que vai fazer os dois. Porque o caso do Pepe, pela idade que tem e que jogou muitíssimos jogos, e sobretudo o Rubem Dias, que chegou agora ao final com o stress da Liga dos Campeões, não sei como é que se vão comportar, não sei como é que vão funcionar em harmonia, porque muitas vezes podemos ter 2 grandes nomes como centrais e não haver ali harmonia, e outras vezes há ali um casamento mágico. O Pepe e o Fonte tiveram um casamento mágico a partir dos oitavos de final e não eram para ninguém sequer provavelmente um top 5 dos melhores duplas centrais do Euro 2016. Portanto, tem de funcionar a química, a comunicação e sobretudo para esse tipo de posições isso é absolutamente determinante. Mas queria dizer que havendo Bruno Fernandes, havendo Bernardo Silva, havendo Diogo Jota, havendo João Ferreira, havendo todo esse perfil para acompanhar o Cristiano, jogos como a Hungria podem ser decididos desde esse talento individual. Onde vai ser necessário mais talento coletivo, mais ideia de equipa, vão ser nos outros 2. Mas resolvendo essa questão inicial, Portugal tem uma boa base, eu acho que Portugal se classifica entre segundo e terceiro. O grupo, eu coloquei na minha aposta pessoal que a final vai ser um Itália e Alemanha, e isso faz com que a Alemanha tenha de passar em terceiro, mas se passar em terceiro é por uma questão de gol average. Acho que vai haver um empate pontual com Portugal, que a França ganha o grupo porque tem muitas condições, mas que depois a Alemanha vai crescer com o torneio. E há ali muitos jogadores, muito talento, muita capacidade desta geração amanhã, que é uma boa mistura do passado e do futuro. Está ali o Müller, está ali o Kroos, está ali o Neuer, mas depois aparecem esses muitos todos, o Havertz, o Gnabry, essa nova geração que tem potencial de crescimento absolutamente brutal. E a França tem sempre... A história dos europeus é feita quase sempre de que ganham equipas imprevistas. Imprevistas não quer dizer que sejam desconhecidas, como a Dinamarca ou a Grécia. São equipas que, quando entraram no europeu, não estavam no top 3 ou top 4 até de favoritos. Normalmente, quem está nesse top, a coisa corre mal. E se formos olhando para trás, provavelmente neste século, com exceção de 2012, em que a Espanha era super mega favorita e ganhou bem, as outras edições nunca foi o vencedor, uma equipa que nós diríamos antes de começar o torneio, está no top 3 de favoritos. Portugal não estava em 2016, a Espanha em 2008 não estava, era uma seleção altamente criticada a nível mundial.
Havia França, havia Holanda, havia Itália. Aliás, havia a Espanha em 2008 não ganhava um título há 44 anos, ou o que era? Sim, mais do que nem era um título, o treinador já estava despedido, o Aragonés já sabia que ganhando ou não ganhando já ia sair, tinha-se qualificado in extremis, havia muita polémica pela não convocação do Raul, portanto era uma seleção que estava em crescimento ainda, muitos miúdos novos que ainda não tinham sequer participado de uma fase final, ou tinham jogado no Mundial de 2006, caído nos oitavos de final contra a França, portanto havia ali muitos jogadores criticados, o Xavi tinha um pé e meio fora do Barcelona para ir para o Milan, o Iniesta na altura achava-se que não era digno de ser titular do Barcelona, esse tipo de heresias praticavam-se na altura, portanto colocar a França como mega favorita é normal pelos nomes que tem, porque é campeã do mundo, porque é um bloco sólido e nestes europeus os blocos tendem a funcionar bastante bem, mas eu acho que Portugal vai sobreviver ao grupo com um empate com uma dessas duas equipas e com a vitória com a Hungria, e a partir daí vai ser o mata-mata típico da nossa história, provavelmente o cruzamento com a Inglaterra nos oitavos de final, que sabemos que sempre nos funciona super mega bem, e a partir daí a coisa pode fluir bastante fácil. Inclusive, eu, no meu jogo de apostas, coloquei que a meia-final ia ser Portugal-Alemanha outra vez, só que esta vez íamos perder com os alemães, porque nós com a Alemanha não nos damos francamente bem, mas acho que Portugal tem todas as condições para passar. Há muito talento para fazer a diferença no jogo com a Hungria, esse jogo é determinante. Vai haver, provavelmente, olhando para cada um dos outros grupos, 3 ou 4 equipas com 3 pontos, sim ou sim, e Portugal tem condições para ser ou 4 pontos, ou pelo menos nesses 3 pontos serão um bom average, e com essa vitória garantir a classificação. Bem, eu acho que as coisas contra a Alemanha podem correr bem desde que o Pepe não seja expulso aos 4 minutos, como foi no Mundial de 2014. Blanco, como é que vais organizar o nosso grupo? Olha, o nosso grupo de facto algo caricato, digamos assim, é algo bastante difícil, seleções bastante fortes, e vocês deram todos muito bons argumentos e consegui seguir a linha de raciocínio de todos, mas eu, quando estive a fazer aquela coisa que nós fizemos para o YouTube, que fizemos em conjunto, que também fizemos individual, e nós postámos ali em tweets separados, na minha, Portugal passava em terceiro lugar no grupo. Mas até porque, eu acho que, por exemplo, agora perder pontos com a Hungria, acho que seria mesmo sinal de que, ok, este ano não vieste aqui fazer nada. Porque por muito que a Hungria tenha uma boa seleção, esteja crescendo, o detentor da prova, num grupo destes, não pontuar contra o considerado mais fácil, seria o descalabro. Duvido que ganhemos, seja a Alemanha, seja a França. Não acredito que percamos, por exemplo, com a Alemanha. Com a França já não tenho a certeza disso. Perdemos com a França muito recentemente, por exemplo, com o gol do Kanté. E acho que seria algo diferente. Não acho que a Alemanha vá fazer um grande europeu, pelo que tenho visto na Alemanha, apesar dessa tal goleada, de virem moralizados, apesar de terem um Hummels, que se calhar dava um melhor médio construtor do que eles têm. Mas acho que não vão fazer um bom europeu. Tem não o Kimmich, Blanco. Sim, está bem. Pronto, calma. Estava a falar mais do Hummels por causa daquela trivelada que ele deu no último jogo. E não estou a dizer que eles não passam o grupo. Estou a dizer que não acho que vão fazer um europeu muito famoso. É algo diferente. Portanto, já discordo ali do nosso convidado. Mas... Eu pus a Alemanha na final também, portanto... Pois é, tu também puseste. Não percebo. Mas, por acaso até se pode fazer um bocado de paralelismo com a Espanha no Euro 2008. O selecionador já sabe que vai sair, por exemplo. Também é algo semelhante. Mas acho que passamos. Acho que nem que seja tenha de ser pelo talento individual. Olha, por exemplo, o Bruno Fernandes já está habituado a levar equipas às costas. Portanto, habitua-se bem em Portugal a fazê-lo. Portanto, acho que se tiver que ser pelo talento individual, vai-se pelo talento individual também. Parecendo que não, óbvio que olhamos para a seleção de agora, dizemos que dá 10-0 a seleção de 2016 foi campeã da Europa. Mas parecendo não, no Euro 2016 também tínhamos muito talento individual, mesmo que se calhar um pouco ofuscado com os nomes de agora, também tínhamos bastante. Aliás, lá está, foi como o Miguel disse há pouco, Nani e Quaresma foram decisivos, não tanto pelo conjunto da equipa, mas pelo que puderam dar individualmente, e acho que isso também vai ser muito importante. E eu acho que passamos, porque é isso que o bom adepto de futebol tem de achar. É acreditar, é ir de jogo a jogo, é apoiar e é isso que temos de fazer. Não há grandes hipóteses. Se ficarmos por aqui, vai ser uma desilusão. Se continuarmos, não digo que seja a nossa obrigação, mas temos talento para isso e para muito mais. Mas o Nani e o Quaresma, que falámos há pouco, em 2016,
foram determinantes precisamente porque tinham aquilo que aquela seleção tinha, que era um caráter gigantesco. A minha grande dúvida é se o João Félix é capaz de fazer o que fez o Nani, se o Diogo Jota, se o próprio Bernardo, se é capaz de fazer o que fizeram o Quaresma, porque alguém vai ser suplente, a organização tática, há muito talento no último terço, vai haver muita gente no banco. Quero ver se há jogadores que vão sair com a predisposição que saiu ao Quaresma naqueles momentos finais decisivos, em que vinha com vontade de comer o mundo como se tivesse uma carreira de 15 anos às costas. Eu quero ver desse perfil de jogadores, com base naquilo que tem sido nas temporadas. O Bernardo Silva fez uma temporada de mais a menos, e tem-se notado no final da época, não era o mesmo Bernardo que foi no início. O João Félix fez uma temporada extremamente irregular, continua a ser um peixe fora d'água no Atlético de Madrid, e a seleção é mais parecida com o Atlético de Madrid do que outra coisa qualquer em muitos sentidos. E isso também não nos vai permitir ver aquela versão que parecia que ia encandilar o mundo e que justificava a transferência por mais ou menos os valores que foi. O Bruno Fernandes sim, já demonstrou ser um jogador com muitíssimo caráter, com capacidade de pegar nas equipas às costas, mas também nunca teve na sua equipa uma pessoa tão condicionante como o Cristiano. O Cristiano continua a ser uma das grandes dúvidas, porque é um abono de família em golos, mas depois é um condicionante para tudo o resto. E quando os golos aparecem, compensa ser o condicionante. Em 2016, o jogo com a Hungria foi decisivo, condicionava, mas estava lá. No jogo com o Gales esteve lá. Com o jogo com a Croácia e com a Polónia, não foi ele que resolveu, e foi preciso aparecerem outros jogadores a serem decisivos. E na final, a ausência dele acabou quase por ter um efeito balsâmico sobre os colegas, demonstrarem que também valiam muito e que era uma seleção grande, apesar de Cristiano e não por Cristiano. Mas sabemos perfeitamente já como é que são os Danilos, os Williams em termos de caráter, mas falta saber como é que são os outros. E falta saber que 11 é que o Fernando Santos vai querer. Um 11 de caráter, em que seja capaz de sacrificar talento por voar a equipa com os Sérgio Oliveiras, com os Renatos, com o Bruno Fernandes, com o Danilo, eventualmente com o Diogo Jota, que também já demonstrou ser um jogador com uma grande personalidade, ou se vai querer pôr só talento. E onde é que vai estar a mistura, o ponto certo de cocção dessa mistura, de ter jogadores muito bons, que podem decidir jogos, mas que ao mesmo tempo têm de correr atrás, têm de jogar sem bola, têm de pressionar, porque Portugal vai já com 10. Ele joga com 10 jogadores que têm de estar a todo o campo e depois joga com o Cristiano. Isso é inequívoco, os rivais sabem disso, os colegas sabem disso. Portanto, esses 10 têm de fazer um trabalho muito concreto, e em 2016 já o tinham de fazer, e o Cristiano tinha 5 anos menos. Em 2021, obviamente que isso é ainda mais evidente. Bem, já que o Miguel pegou aqui neste ponto, tinha aqui um exercício que por acaso não estava nos tópicos, mas era nós fazemos um 11, não aquele que nós achamos que Fernando Santos vai usar, mas um 11 que nós achamos que pode ser. Claro que cada jogo é um jogo, cada jogo tem adversários diferentes, mas qual é que, e posso começar pelo Blanco, qual é que seria para ti o 11 base da seleção? Ou seja, claro que provavelmente contra a França irias com um 11 com características mais defensivas, com a Hungria talvez mais ofensivo, portanto assim um base que tu usavas. Epá, vou dar um 11, vou tentar que seja o mais base e neutro possível, mas também tem de funcionar para um certo aspecto, e vou ter como diretriz o jogo contra a Hungria, porque é o primeiro, mas vamos tentar também não pôr tudo ofensivo. Portanto, na baliza vai ter que ir o Rui Patrício, que eu não sou particularmente fã nos clubes, mas seleção tem que ser. Depois, na ala direita, entre João Cancelo e Nelson Semedo, tem de ser o Cancelo. Acho que dá uma predisposição ofensiva muito maior à seleção, e também defensiva, não é que o Cancelo não saiba defender. Dupla de centrais, Pepe Ruben Dias, é o que tivemos a falar há bocado. Eu acho que até mais que o José Fonte e até que o próprio Danilo, que o Fernando Santos disse não contava como central, mas nos amigáveis jogou ambos, jogou parte da central, portanto não percebo. Acho que temos estes 4 centrais, acho que são das melhores combinações de centrais das seleções todas. Tiveram todos em alto nível esta temporada, especialmente os 3 são centrais de raiz, Pepe, Ruben Dias e José Fonte. Portanto, Pepe, Ruben Dias. Na esquerda, acho que no menos ia ser um Maldini completo, mas pronto, lá vai ter de ser o Rafael José. E depois agora no meio campo, acho que por muito que o Fernando Santos goste mais do 4-3-3 e tenha usado um 4-2-3-1 mais agora contra Israel, para a tal questão de moral, etc., vou tentar ir num que vá um bocadinho de nuance dos dois. Portanto, talvez ali o Bruno Fernandes a variar entre um 10 e um 8, e sendo os outros dois, isto que seria na minha perspectiva, não na do Fernando Santos, senão o William vai ser titular sempre.
que é o Ruben Neves a 6, o Moutinho a 8 e o Bruno Fernandes. Se bem que acho que o Renato Sanches tem alguns jogos a capacidade dele de levar a bola, o seu jogo físico também vai ser muito importante, como foi no Euro 2016. Portanto, estou a dizer isto contra a Hungria, se calhar nos jogos contra a França e a Alemanha punha Renato Sanches a titular. E lá na frente, Diogo Jota, Bernardo e Ronaldo, sendo que eu sei que deixar André Silva no banco lá está. Também pode depender nos jogos, cara. Em jogos é mais vantajoso pôr o Ronaldo um pouco mais à esquerda e meter o André Silva a ponta de lança, por exemplo. Ou se calhar até deixar o Ronaldo no banco, mas isso nunca nenhum selecionador de Portugal iria fazer na vida, senão ainda era assassinado pela Federação, pelo Ronaldo, pelos adeptos, por toda a gente. Portanto, isso não vai acontecer, mas é um bocadinho este do 11 base. Uhum. Rocha, qual é que seria o teu 11 base? Bem, eu na defesa, sinceramente, só trocaria um do Blanco, porque para mim o Nuno Mendes vai ser titular. Acho que demonstrou nestes amigáveis que tem mais da qualidade para isso. O Rafael Guerreiro não é que tenha jogado mal contra a Espanha, não é isso? E claro que é um bom jogador. Deixa-me só dizer que eu estava a orientar-me pela Hungria, aquela tal questão do Nuno Mendes nunca ter jogado com adeptos o primeiro jogo, se calhar contra 70 e tal mil não seria o melhor. Eu, sinceramente, acho que nunca foi com adeptos, mas jogar contra certas equipas também acaba por ser um teste maior para os jogadores e sendo profissional, acho que não é questão dos adeptos que vai fazer o Nuno Mendes jogar de uma forma diferente. Portanto, eu acho que, não sei se isso vai acontecer, mas para mim, e logo no primeiro jogo, se calhar nos outros até pode acontecer, mas para mim o Nuno Mendes era titular. Depois daqui para a frente é que fica sendo isto um 11 base e não para jogos individuais, eu vou tentar equilibrar aqui um pouco as coisas e eu poria acho que punha o Danilo para termos um médio defensivo mesmo de raiz e punha o Renato Sanches no meio campo. Depois num dos lados punha Diogo Jota, ou seja, isto não é bem num dos lados, mas pronto, acabava por ser um 4-4-2 meio desformado, mas o Diogo Jota de um lado, o Bruno Fernandes a partir do outro, não que ficasse mesmo nesse lado, mas a partir desse lado, e na frente punha o Ronaldo e o André Silva. Deixas Bernardo no banco? Pois, aqui a questão é jogar o Fernando Santos prefere jogar no seu 4-4-2, que não é bem um 4-4-2, porque principalmente contra a Espanha, quando o Félix a jogar ao lado do Ronaldo, ele não joga ao lado do Ronaldo. O Félix não tem bem essas características, é um jogador que vem buscar muito jogo, não é um Ronaldo e um André Silva. Seria mais, por exemplo, um Firmino, se é que se pode fazer a comparação. E é sempre difícil deixar esses jogadores no campo, mas eu para pôr o Bernardo Silva teria de primeiro, e isto se fosse, por exemplo, a comparar com o 11 contra Israel, era tirar o André Silva, mas se assim fosse, teria de pôr o Fernando Santos jogou com o William e com o Ruben Neves. Eu acho que pelo William punha Danilo mesmo assim para ficar mais equilibrado aquele meio campo, porque acho que um meio campo com o William, Ruben Neves e Bruno Fernandes nunca iria funcionar, porque a equipe ia sempre estar em contrapé, e funcionou contra Israel, mas pronto, era o que o Miguel também estava a dizer, isto não é bem um jogo para testar táticas, e portanto, mas tudo bem, então fazendo aqui uma ligação entre o 11 que eu gostaria que entrasse e o 11 que se calhar Fernando Santos é mais provável de pôr. Faz aquilo que tu queres. O que eu quero mesmo? Bem, se isso fôssemos por aí. Não, mas tem de ser o que eu acho que é mais provável usar. Também não posso estar aqui. Mas eu punha. O Porto, mas. Não é isso que eu estou a dizer, mas se calhar punha jogadores com outras características. Por exemplo, se calhar se fosse mesmo o que eu queria, punha um Moutinho a titular, porque como o Fernando Santos disse, é dos jogadores que lê melhor o jogo
e para mim tinha de ser titular em todos. E se calhar punha se calhar uma dupla de Wolverhampton, Ruben Neves e Moutinho, o Bruno Fernandes, aí já punha o Bernardo Silva, se calhar, mas é só por uma questão de equilíbrio, e também para jogando com o Bruno Fernandes e num dos lados e não com o Bernardo Silva, acho que isso também acabava por dar uma estabilidade defensiva melhor, porque o Bruno Fernandes, não sendo um jogador que joga na ala, a defender é muito raçudo e aguenta bastante o jogo. E o Bernardo Silva se calhar pode ser um pouco mais molenho, embora seja rápido a descer. Portanto, recapitulando, já está demasiado baralhado. A defesa já disse. Meio campo punha Danilo, Ruben Neves e Bruno Fernandes, Diogo Jota, Ronaldo e André Silva. Bem, eu vou deixar o Miguel para o fim, para depois ele também comentar assim os nossos. Mas o meu, eu gostava que o Antony fosse titular, mas sinceramente acho que vai ser o Patrício, e neste caso vou meter o Patrício por causa disso mesmo. Mas Patrício, Cancelo, Ruben, Pep, se bem que o Ruben joga mais à esquerda, portanto Ruben e Nuno Mendes, também prefiro Nuno Mendes, Palhinha, Renato e Bruno, Bernardo, Jota e Ronaldo. Para mim seria este o 11 ideal, acho que fica um 11 muito equilibrado. Ali o Renato é espetacular o que ele consegue fazer, e para mim foi aquele que jogou melhor contra a Espanha, tirando a defesa, que a defesa teve bem, mas o Renato para mim foi o melhor, e acho que pode ajudar em muito contra um meio campo de Kanté e Pogba, ou seja, um jogador que pegue na bola, não tenha medo de arriscar, que pegue nela, leva até ao final, como fez por exemplo frente à Croácia no Euro 2016, acho que pode dar muito jeito. Portanto, para mim seria este o 11 ideal. Miguel? Já agora, desculpa interromper, só para dizer uma coisa, é que isto, quando nós falamos no talento que a nossa seleção tem, se calhar lembramos mais de jogadores de ataque, Ronaldo, Félix, Bernardo, Diogo Jota, mas eu acho que o mais difícil de escolher é mesmo meio campo, porque se calhar os lugares não são tantos e os jogadores com qualidade ainda são mais. Também acho que sim. Mas Miguel, força, qual é que seria o teu 11? Se jogássemos com o 11 que eu poria se fosse treinador do FM, íamos para casa com 0 pontos. Porque eu acho que chegámos a uma altura da época em que os jogadores estão mortos, estão literalmente esgotados. Eu ia pôr um 11 muito técnico, um 11 que sabia cuidar a bola, um 11 com jogadores da Leica Tessens, o Ruben Neves jogaria, o André Silva jogaria, jogadores que tinham missões muito concretas. Mas eu acho que depois da época que foi, com todo o desgaste físico, anímico e emocional, o tipo de rivais que vão ser, a pressão que existe porque somos campeões da Europa, esse romanticismo não ia funcionar nada bem. E nisso eu tenho de dar uma palmatória ao engenheiro, ele é muito mais pragmático que eu, e algumas coisas fazem sentido, e sobretudo o condicionante de Cristiano Ronaldo. Eu, no meu 11 tinha para o Cristiano, mas no meu 11 o Cristiano ainda é capaz de fazer aquilo que fazia com aquela camisola do Manchester 2007, ainda vai dois jogadores e ainda consegue ir à linha central, ou ainda consegue fazer um remate a 30 metros e marcar gol. Na prática, ninguém viu o Cristiano fazer isso há muitos anos. O Cristiano faz outras coisas, mas para fazer essas coisas a bola tem de chegar, ele tem de estar no espaço, e isso condiciona todo o resto da equipa. Portanto, se eu ponho o André Silva, que é um jogador que corre ao espaço, e ponho o Cristiano, que é um jogador que corre ao espaço, eles vão-se atrapalhar. Viu-se em 2018, quando jogou Gonçalo Guedes com o Cristiano, naquele jogo com a Espanha, estavam constantemente a tomar decisões erradas porque estavam habituados a fazer a mesma jogada, a procurar a mesma dinâmica. Por isso é que em 2016 funcionou muito bem, porque sabia dois jogadores que o Cristiano conhecia, gostava de jogar com, eram Nani e Quaresma. Jogadores que se entendiam perfeitamente, sabiam as funções uns dos outros e não se atrapalhavam. E esta nova geração tem muito talento, tem muito respeito pelo Cristiano, não são capazes de dar um grito, não são capazes de dizer que ele é que fez mal a corrida. Isso condiciona também muito a toma de decisões, coisa que o Quaresma não teria em 2016, por exemplo, e provavelmente o Nani, que roubou aquele que provavelmente o melhor gol da carreira dele, também não teria. Isso agora não existe, e eu vejo isso, vejo mais nos perfis dos Félix, dos Guedes, dos próprios André Silva, um acomplexar com a figura do Cristiano. Então isso, o sistema tático tem de compensar isso, porque o Cristiano tem de estar sim ou sim. Então, para mim, a defesa é fácil, Patrício, porque com a seleção, Patrício é um guarda-redes completamente diferente e tem funcionado muito bem, é um pouco como passou com o Ricardo no passado, na maior parte das vezes. Cancelo pela direita, porque vai-te oferecer muitíssima amplitude de jogo pela direita e permite que o médio direito jogue mais interior. Pela esquerda ponho o Rafael porque faz exatamente o oposto, é um jogador que joga muito no interior, é um jogador que está habituado a jogar com linha de 4. O Nuno tem essencialmente uma carreira feita com base em linha de 3 e por muito bem que defenda, ainda não tem essa experiência de saber que é o último homem, que não tem ninguém que o vá cobrir
como tinha no caso do Sporting, e apesar de ter irreverência, juventude e talento, o Rafael ainda por mais tem o plus da bola parada. Se o Cristiano deixar marcar à 15ª vez, já demonstrou que funciona. E no meio Pepe e Ruben são obviamente fundamentais e vão ser muito responsáveis por se vamos longe ou não vamos longe, porque foi o que faltou a Portugal provavelmente em 2018, em 2016 foi quase o que nos custou na eliminação na fase de grupos com o pré-reformado Ricardo Carvalho, que para mim é o melhor central da história portuguesa, mas que não era naquele momento nem longe de impacto jogador para estar ali, e essa é a linha defensiva. Depois eu vejo que se quer jogar com o Cristiano tens de jogar em 4-4-2, que no fundo é um 4-5-1 em que o Cristiano fica de pivô no início, recebe a bola de costas para a baliza, joga na tabela e procura a correr de espaço. É aquilo que ele é capaz de fazer agora, é o que ele tem feito na Juventus, foi o que ele já fez na etapa final do Real Madrid. Precisa de não ser o avançado sem referência, isso mata-o, porque lhe põe uma marcação em cima da qual ele já não sabe ir, condiciona os movimentos. Precisa que o seu colega de ataque tenha muitíssima mobilidade, que corra por ele, que rasgue por ele, e para isso o Diogo Jota eu acho que de todos é o que encaixa melhor, porque o Félix vai querer a bola, mas vai querer cá atrás, vai querer combinar, não é tão vertical, não tem tanto gol. O André Silva faz exatamente as mesmas funções que o Cristiano atual faz e, portanto, não se atropelar muitas vezes, idem para o Guedes. Portanto, eu acho que a frente é Cristiano Jota, mas com o Jota a cair por uma das alas, o Cristiano a cair por uma das alas em teoria e o Jota a deixar ali sem referência, e o meu campo de 4, William como referência base, porque é assim que o engenheiro gosta de jogar, ele não é um 6 como tal, mas é uma espécie de vassoura, também ao mesmo ajuda na construção, coisa que o Daniel não ajuda tanto, e o Ruben Neves é demasiado macio para as ideias de jogo dessa equipa e fisicamente, apesar de já demonstrou ter muitíssimos recursos, continua a não atropelar terrenos. Depois Bruno Fernandes mais descaído para a esquerda, como um box-to-box mais criativo, mas ainda com missões defensivas, combinando ali com o Rafael. Do lado direito Renato Sanches, porque faz essa função perfeita de começar na banda direita e meter-se para o meio, carregar o piano, ajudar nas tarefas defensivas, passar. E se não joga o Renato, joga o Moutinho, são jogadores de características mais parecidas, o Moutinho mais inteligente, o Renato com mais físico, provavelmente é uma das substituições mais fáceis de se fazer, jogando um ou jogando o outro, porque oferecem os dois muitas coisas nesse lado, e permitem ao mesmo tempo que o Cancelo tenha a liberdade de jogar na ala toda, porque são jogadores que fazem compensações defensivas, um porque sabe posicionar melhor e outro porque tem uma capacidade física de se mover melhor. E depois o Bernardo Silva como pivô de criação, porque é o melhor jogador que nós temos nesse sentido. E é um jogador muito inteligente a ler o jogo, pode libertar muitas bolas para os espaços, pode libertar muito as corridas do Bernardo, do Bruno Fernandes, e sabendo que atrás tem uma linha defensiva estável, que tem o Renato e que tem o William, pode se sentir mais cómodo à hora de expressar-se a criatividade, uma espécie de jogo cardiambulante. O Diogo Jota descaindo para um lado, o Cristiano caindo para o outro, não lhe diria como falso 9, nem sequer como um 10 num 4-2 de losango, mas um jogador com maior liberdade de movimentos. A questão é, provavelmente não são os jogadores mais em forma, Palhinha e Sérgio Oliveira que já estão mais em forma do que o William e do que o próprio Bernardo, e se fôssemos olhar só para a forma, dinâmicas de jogo estariam aí, mas oferecem-te esse plus de decidir jogos com um passe decisivo, têm bolas paradas, são jogadores com o pedigree internacional já, estão, digamos, no momento álgido da carreira, já deram um salto, já ganharam muitas coisas importantes, e eu acho que é a melhor maneira de combinar o talento que temos nas distintas áreas com as funções de trabalho que todos vão ter de ter para compensar o efeito de ter um Cristiano que, se depois aparecer e resolver, compensa tudo o resto. Concordo plenamente. Aqui no nosso último tópico, que é assim, expectativas para este Euro, acho que eu, o Blanco e o Rocha não nos vamos adiantar muito, porque tem esse conteúdo no Twitter e também tem o nosso conjunto no YouTube, portanto acho que não nos vamos adiantar muito. Portanto, Miguel, que expectativas tens assim para este Euro? Sim, as minhas expectativas são distintas, porque não acho que vai ser um grande espetáculo futebolístico, acho que para mim o Euro 2000 foi o último grande torneio de seleções, no sentido de que vamos ver um espetáculo garantido. Depois houve nos torneios a seguir jogos de muita qualidade, em alguns casos, outros nem tanto. O futebol de seleções perdeu o protagonismo, tornou-se um futebol muito mais de equipas compactas, antes era futebol de talento, e isso depois vê-se refletido na dinâmica dos jogos. E a isso juntamos aquilo que eu tinha dito sobre a seleção portuguesa, que é extensível a todas as outras. O desgaste da época é brutal. As lesões vão acontecer, é fácil de antever que haja jogadores aqui lesionados na fase de grupos, da mesma maneira que já houve nos amigáveis. O medo do Covid está aí, o caso da Suécia e da Espanha pode acontecer em qualquer momento, e isso automaticamente baralha as contas de qualquer seleção.
e acho que as equipas também vão jogar com esse cansaço, com esse medo, com a novidade de estarem constantemente em movimento, umas seleções e outras vão jogar os jogos todos em casa. De repente, tens uma Espanha que joga 3 jogos em casa, como se estivesse a jogar um europeu em Espanha, e outras seleções que vão estar sempre com o mochila às costas, como é o caso de Portugal. Tens uma Inglaterra que, se as coisas no sorteio correrem bem, provavelmente pode fazer toda a fase a jogar em casa até à final. E isso depois vai fazer com que umas seleções joguem de uma maneira diferente de outras. Temos o resto do público, não sabemos como é que isso vai condicionar os jogadores que estão há ano e meio a jogar sem público, e depois vamos ter lotação máxima nos estádios, lotação mínima noutros. Isso vai também criar um ambiente quase distópico. Portanto, eu acho sobretudo que nós vamos precisar deste europeu, ou a expectativa que vamos ter todos a nível europeu é que vamos precisar desconectar. Eu acho que não há pressão. Acho que ninguém está à espera de ver o México 86. Acho que ninguém está à espera de ver o Euro 2000 outra vez. Acho que somos todos mais ou menos conscientes dessas circunstâncias. Acho que o pessoal quer desconectar de verdade, ver um torneio de verão que nos foi roubado o ano passado com uma situação muito complicada. Há jogadores com muitíssimo talento que querem deixar a sua marca. Acho que a França tem muitos nomes, muito peso, mas depois há 6 ou 7 seleções que têm argumentos para estarem na final. E isso é bom porque nos permite ver jogos competitivos em cada um dos grupos desde o início. E eu era inicialmente muito crítico com a fórmula de ter 6 grupos, porque uma das máximas que fez o europeu espetacular foi que era o torneio máximo de elite, era o torneio onde estavam os melhores dos melhores, quando eram 8, porque na altura a Europa só tinha 33 federações, quando passou 16 porque era 73, mas a percentagem era a mesma, e realmente ali estava a nata da nata. Mas depois olho para a experiência de 2016 e penso o que podemos todos desfrutar de ver quem é que vai ser a Nova Zelândia, quem é que vai ser aquele país que não tem tradição absolutamente nenhuma em competições, que nunca chegava a nenhum lado e que de repente é nova Coqueluche. Quem é que a Albânia, pode ser a Macedónia, pode marcar um ponto histórico. As Irlandas no último torneio vão ter repercussão agora na Escócia, por exemplo. Quem é que vai ser a Nova Gales, no sentido de estar completamente fora das listas e de repente aparecer nos quartos de meias finais. Eu acho que vai ser mais interessante por essas narrativas que possam ir surgindo ao longo do torneio do que ver grandes jogos, que acho que não vamos ver grandes duelos titânicos, que acho que já não existem no futebol atual de seleções, mas sobretudo o que vamos estar é a desfrutar com os amigos, a ver uma cerveja, a ver os jogos, a mandar WhatsApps, comentar nas redes sociais e sobretudo sentir-nos um pouco em paz depois de toda esta carga muito negativa que temos tido no último ano e meio. Eu acho que isso vai fazer com que seja um torneio mais cool, mais desconectado e ao mesmo tempo mais entretido, sem ser espetacular. Para ti, quem é que seria o vencedor do Euro? Minha aposta é a Itália. Não faz sentido nenhum a aposta, apesar de eles verem uma dinâmica muito boa, mas eu acho sempre que os europeus ganham sempre. Acho não, a história dos europeus é essa. Normalmente nunca ganham os favoritos. Neste século, o único favorito que ganhou foi a Espanha em 2012. Em 2004 não era, 2008 não era, 2016 também não. A França 2000 era favorita porque era campeã do mundo, mas aí era tanta gente favorita que era complicado dizer. Nem a Alemanha era favorita em 96, apesar de que muitos podem achar porque é a Alemanha. Não era favorita em 80, apesar de muitos podem achar que era a Alemanha. A Dinamarca não era em 92, a Holanda não era em 88. Então, a história do europeu raramente é feita com vitórias de favoritos. E a Itália tem um projeto em construção desde há 3 anos para cá muito bom. O Mancini fez ali um trabalho excelente. Há ali muitos jogadores que têm muito a demonstrar. Estes torneios funcionam bem para aquelas equipas que têm fome. A França vem de ser campeã do mundo, não é a mesma fome. Aliás, o upgrade que teve em 2000 para começar em 2000 era bastante melhor que em 98, por isso é que conseguiu subir. E o Zidane esteve em 2000 como não esteve sequer em 98. Raramente as equipas que ganham a edição anterior têm a fome para seguir conquistando títulos. E eu não vejo a França com esse mindset. E depois, outra história bonita podia ser a vitória da Inglaterra, porque é um país que não só não tem nenhum europeu, a Itália só tem um, o de 68 que organizou, a Inglaterra não tem, como também o trabalho de Southgate tem vindo a ser muito bom nos últimos 5 anos, e há ali muitíssimo talento, mas eu acho que chegam demasiado cedo. Eu acho que esta seleção vai estar para o próximo Mundial e vai estar para o próximo Europeu, quando os Rashford, os Sancho, os Foden já tenham mais 2, 3, 4 anos no corpo, mais experiências para competir. Mas há ali uma geração já muito interessante. Mas entre a Inglaterra e a Itália, eu acho que podemos ter ali 2 histórias muito bonitas, se algum deles for campeão. Blanco e Rocha, pelo menos não tenho assim nada a acrescentar em relação a este tópico, já fiz as minhas previsões, portanto vamos então passar para as nossas rúbricas. E Blanco, desta vez uma introdução diferente, nunca feita desta maneira. Qual é que é o facto que tu nos traz hoje?
Olha, o facto que eu trago hoje foi uma regra que vai ser aplicada agora no Euro 2020 e que é algo curiosa, que é basicamente isto na fase de grupos, se duas equipas que se enfrentarem na última jornada empatarem a última jornada e tiverem empatadas em número de pontos, acho que não conta nem gols fora, nem gols marcados, nem a questão dos cartões amarelos que até eliminou, por exemplo, o Senegal no último Mundial. O que vai acontecer é, no seguimento desse tal jogo em que elas empatam, estão com o mesmo número de pontos, tudo bem, há desempate por grandes penalidades e é assim que se decide quem é que passa. Esta regra só não acontece desta forma se, para além dessas duas equipas, tiver uma terceira equipa com o mesmo número de pontos e aí aplica-se as regras normais. Gols fora, confronto direto, sim, entre as três, porque o confronto direto na outra questão seria o último e era empate, e cartões amarelos, cartões vermelhos, etc. E é este o facto. Miguel, o teu momento cultural. Se estou errado, eu acho que a regra já estava em 2016. Acho que já estava incluída na altura. Pelo menos soa-me que houve alguns jogos que estiveram a correr o risco de acabar assim. Se não estou em erro. Sim, é capaz de não ter havido nenhum, por isso é que também Não, regra nenhum novo. Eu acho que exato. houve ali um ou dois grupos que chegou a falar-se na última jornada de que havia a possibilidade de haver desempate por penaltis, que era algo absolutamente histórico na altura. Portanto, eu acho que eles reparam isso. Tem a ver com a estrutura dos grupos de passarem os melhores terceiros e que é importante definir quem é que vai estar nesse lote dos terceiros. Onde é que está esse desempate para que tu possas depois estar nessa categoria, porque não podem estar duas equipas do mesmo grupo nessa categoria se estão empatadas em pontos. E então eles decidem se são duas equipas que estão empatadas em pontos, só uma é que pode pertencer ao lote dos qualificáveis, e é preciso encontrar uma forma de decidir entre eles. Por isso eu acho que esteve aí, não aconteceu, foi pena. Miguel, eu até agora aqui com uma ida rápida ao site da UEFA, tens razão, já havia, não só no Euro 2016, como até já no Euro 2008, sendo que isso podia ter acontecido entre República Checa e Turquia, mas acabou por não acontecer. Exatamente. Eu tinha a ideia que na pesquisa para o livro alguma coisa acontece sobre isso. E acho que é justo, é mais justo que ser eliminado por cartões amarelos, eu vou ver. Sim. Principalmente para nós que temos o pé. Bem, o meu momento cultural, e é também aqui de certa forma uma homenagem ao Miguel, acaba por ser o livro dele, e vou tentar pronunciar de forma melhor que o Rodrigo, Sueños de la Euro. E isto, não sei se o Rodrigo e o Blanco sabem, mas eu aqui a pesquisar o livro dele, foi editado pela editora Panenka, portanto acaba por ser aqui também... Pela própria revista, né? Exatamente, não sei se sabia ou não, mas é um livro muito interessante, já estive a ler aqui o resumo. O prefácio é do Vicente Del Bosque e é um livro para celebrar os 60 anos que fez em 2020 do primeiro Euro, que foi na França, se não me engano. Certo, Miguel? Certo. E foi um prazer. Em Espanha, por exemplo, a palavra Panenka gerou muita polémica ultimamente, não sei se vocês estão ao corrente, porque a Panenka basicamente representa uma forma alternativa de ver futebol, um país em que os meios tradicionais, as marcas, os AIS, os deportivos e os programas desportivos são muito piores que há em Portugal, em termos de virulência. Aliás, o que em Portugal se pratica é a escola espanhola, mas com a nossa realidade de país pequeno, digamos assim. E então a Panenka apareceu numa contracultura, na altura em que saiu, e criou uma dinâmica de ver o jogo diferente, novas gerações, e há muitos youtubers que têm muitíssimo talento, que já cresceram com a Panenka, jornalistas jovens começaram a ter o seu espaço em webs, e de certa maneira havia jornalistas que pertenciam a essa velha escola, digamos assim, que de maneira despectiva chamavam esses jornalistas, esses youtubers, esses analistas, panenquitas, uma espécie de gozo. E usavam isso em artigos de jornais e em programas de rádio. E, de certa maneira, a Panenka recolheu essa brincadeira despectiva e criou um trending no Twitter. E então hoje há, inclusive, a marca a contratar algum desses jornalistas com um programa chamado Programa dos Panenquitas, porque realmente parece que todos aqueles que gostam de um futebol mais alternativo, como eles costumam dizer, não têm vergonha de dizer que gostam de ver um jogo da segunda divisão às 3 da tarde de um sábado, em vez de estar a ver o Elche a jogar com o Huesca, que controlam jogadores de vários campeonatos, que gostam de futebol histórico, e os Panenquitas em Espanha, digamos que é um dos máximos elogios que podes receber se estás dentro dessa dinâmica. Portanto, aí vocês, se fizerem alguma vez a transferência internacional do podcast, o êxito está absolutamente garantido. Não sei se já está reservado o trademark em algum lado, é bastante possível, mas aí... É possível.
iam triunfar. Rodrigo, o teu emplastro. Olha, antes de dar o meu emplastro, eu queria dar um facto. Por acaso achava que o Blanco ia usar, que é, desculpa estar-te a roubar a rúbrica, mas é que desde, agora acho que é mais de 30 jogos, que o Kanté e que o Pogba estão a jogar juntos na seleção francesa, que a seleção francesa continua invicta. Ou seja, desde que aqueles dois estão juntos, a seleção francesa não perde. Portanto, fica aqui esta nota. O meu emplastro foi um jogador que esteve no Euro 2016, esteve para vir ao Sporting, esteve para vir para o Sporting. Eu se não me engano, eu agora estou na dúvida se ele chegou a vir ou se depois chumbou nos exames médicos, depois foi mandado para trás. Foi um jogador que foi titular no jogo Alemanha-Itália, em que há o famoso penalti do Zaza, acabou um igual e depois houve grandes penalidades. E o jogador que eu estou a falar chama-se Stefan Sturaro, que teve para vir para o Sporting. Isso é uma história engraçada. Ele teve para vir para o Sporting, agora não. Não, ele veio. Ele veio para o Sporting e depois ele teve. Não, isto é muito simples. Calma, deixa-me explicar. Isto é toda uma questão de Sporting. Sporting contratou, assinou o contrato, ele está cá, um contrato de empréstimo da Juventus. Mas o menino estava lesionado, portanto ficava a recuperar. Ele ficou lá a recuperar, foi isso. O que seria só umas semanas a Itália. Ficou lá meia época, o Sporting cancelou o empréstimo. Ele foi emprestado nessa segunda metade da época ao Génova e o primeiro jogo que faz pelo Génova, marca à Juventus. Portanto, fica aqui. Nesse jogo, pode ser outro facto que também é curioso, que esse jogo é a maior sequência de penaltis da história dos europeus, esse Alemanha e Itália, parecido quase a este Villarreal e United que tivemos, chegou quase a essa dinâmica, e igualou, não superou, igualou aquele que era o recorde anterior, que é a atribuição de terceiro e quarto lugar em 1980, que era quando ainda havia jogo de terceiro e quarto lugar, que acabou nessa edição, porque foi um jogo terrível e ninguém queria saber daquilo. A UEFA decidiu o jogo de terceiro e quarto lugar nos europeus não funciona, e foi exatamente o mesmo número de penaltis. Coincidência, em 80 quem perde a Itália, e em 2016 quem perde a Itália. Portanto, se virem alguma vez um jogo com a Itália em que passe já dos 7 penaltis, já podem pôr aposta em qualquer web que há por aí, porque é garantido que a Itália vai para cá. Bem, Blanco, tu querias dar uma nota final antes de terminarmos o podcast, portanto, força nisso. Sim, exatamente. Queria só informar à malta que nos está a ouvir dos nossos conteúdos que vamos ter dedicados ao europeu. Nós criámos uma espécie de uma aba, digamos assim, dentro do nosso site dedicado exclusivamente ao europeu, onde vamos ter lá, já temos o tal prognóstico que lançámos para o YouTube. Aquilo não é formato episódio, porque não foi para o Spotify, não foi para nenhuma dessas plataformas de áudio, está só no YouTube e no site. E o que nós vamos também ter, para além dos episódios normais, enquanto trazemos convidados, como trouxemos hoje aqui o Miguel, e o tema também é sobre o europeu, e também vai para essa tal aba, também vamos ter análises a todos os jogos, algo super curto, e algo que vai ser individual, algo que, por exemplo, se calhar falo eu do Turquia e Itália, o Rodrigo vai falar outra coisa, se bem que isto vai sair na segunda-feira, portanto vocês já vão ter algumas análises disponíveis. E já vão se calhar saber um pouco a dinâmica da coisa, algo curto de 5 a 10 minutos, a falar um pouco sobre o jogo, e para criar conteúdo para vocês sobre o europeu, que a malta quer é consumir isto, a malta, a maior parte adora este futebol de seleções, esta energia de grandes decisões, de grandes competições, e é isso que nós estamos aqui a fazer. Relativamente a conteúdos do europeu, quando isto sair, já acabou aquela coisa do post diário sobre jogadores a destacar a cada grupo. Aqui ainda faltam mais 2 serem publicados, mais 2 grupos, mas basicamente é isso. Juntem-se também à nossa Liga do Fantasy, que é, pronto, tem o link para entrar, já postámos no Instagram, tanto o link como o código, também já postámos no Twitter, e está lá em imensos tweets, e quem ganhar vai poder gravar connosco o episódio final sobre o balanço do europeu e sobre a final. Achámos que era um prémio. Ganhar. O quê? O que é que acontece se um de nós ganhar? Se nós ganhar, passa para o segundo, obviamente. E se ficarmos no top 3, o quarto é o vencedor disto, basicamente. E pronto, achámos que era um prémio engraçado. Eu quando digo prémio, é prémio, porque isto, gravar connosco não é um privilégio enorme, mas acho que seria engraçado falar também com a pessoa que se ganhou o Fantasy, porque foi acompanhando e foi vendo as nuances de algumas equipas e foi alterando a sua equipa consoante isso. Portanto, achámos que seria uma conversa interessante. E é basicamente isto. Rodrigo, podes fechar. Os Fantasies nunca me correm bem, portanto devo ficar lá para o fim. Mas pronto, agradecer mais uma vez ao Miguel pela sua participação. Miguel, não sei se queres divulgar algum trabalho ao redes sociais.
Trabalho, estou a escrever o próximo livro já, que vai sair no Brasil sobre Johan Cruyff, e nunca paro de escrever, e para o ano continuamos com Fever Pitch, em princípio, se o maestro João dá o ok, que eu acho que já está feito, e nada. Também seria um pouco ingrato se agora que acabaste com o bullying não poderes ir lá, não é? Exato. É verdade, é verdade. E sobretudo dar-vos a vocês os parabéns, e eu digo sempre isto, eu sou de uma geração totalmente diferente, tenho uma idade já, posso não aparentar, mas já tenho quase 40 anos, e eu comecei a viver que era o impacto da internet na produção de conteúdos em Portugal na época dos blogs. Entrei na universidade em 2002, comecei logo a produzir conteúdos de blogs. Na altura apareceu o Terceiro Anel, com o Malheiro, com o João Gonçalves, com o Varela, com muita malta, muito talento na altura. Publiquei o meu primeiro livro em 2006, portanto já foi há 15 anos atrás, e sempre vi que em Portugal havia muito talento, mas não há espaço fora da iniciativa individual para esse talento se ingrar, porque tendo assim um povo muito fechado, o salto a plataformas de meios nacionais é muito complicado, o jornalismo em Portugal não é bem feito, ou então é muito condicionado por vários interesses, e de certa forma é preciso que o pessoal dê um passo à frente e tenha vontade de fazer. E enquanto que eu vivo em Espanha o mercado do YouTube é absolutamente gigantesco, também é alimentado pela América Latina, e há muitíssimo trabalho de grandíssima qualidade no mundo do YouTube. Eu acho que em Portugal está nos podcasts essa vertente, e que tenham aparecido nos últimos 2 anos, ano e meio, projetos tão bons, tão potentes, de malta divertida, mas que sabe de jogo, que se fala sem complexos, que não deve nada a ninguém, que tem uma maneira de comunicar que chega, como vocês fazem aqui, juntamente com outros projetos que têm havido aí. Acho que é absolutamente fundamental. Vocês ajudam a criar uma nova forma de ver o jogo, de sentir o jogo, empatizar com o jogo, com a malta que vos ouve, que compartilha cenas nas redes sociais. E para mim isso é das coisas mais bonitas que vocês estão a fazer, e provavelmente daqui a uns anos, agora se calhar não se tem em conta, mas daqui a uns anos, quando olharem para trás, vão dizer que foi dos momentos de maior orgulho que possam ter tido nas vossas carreiras. Espero que seja largo a maneira como vocês continuam a comunicar, porque realmente os parencas e toda essa dinâmica faz bem à saúde de quem gosta de futebol em Portugal e gosta de ouvir cenas em português. Muitos parabéns outra vez pela temporada, a desfrutar deste europeu, a desfrutar dos vossos conteúdos, e que para o ano quero-vos ver outra vez a dar show de bola, porque realmente isto é muito bom, chegar a uma segunda-feira, uma terça-feira, pôr os programas a dar em loop, e ouvir os brincos, o Fever Pitch do João Paes ser comigo, ouvir o som do poste, dos matrecos, eu ouvir os Cavani, que sou portista, mas o Varela e a malta de Sporting ouvir o 160, a malta do Benfica FM, há tanto talento aí, que é mesmo, enche o coração de ver que a malta não se deixa ficar para trás e continuar a criar conteúdos, e a minha bem para vocês. Bem, escorreu-me aqui uma lágrimazinha, mas muito obrigado. Muito obrigado. Pelas palavras. Portanto, já nem sei como é que é terminar isto. Espero que tenham gostado, e até à próxima. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está jogado Cristiano Ronaldo, vai para Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta!